Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de jovens. Chegamos à sétima semana, que tem como título O Rico e o Lázaro, onde o nosso verso que iremos ler como principal da semana está em Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31. Para a gente entender a lição, precisa necessariamente ler esse texto, que na verdade eu já acredito que é uma parábola, então tem que ler essa parábola. Você percebe que a lição está trabalhando os pontos mais polêmicos dessa questão da crença da imortalidade da alma. Já estudamos aqui a tradução das palavras fôlego, alma, espírito. Para a gente compreender a temática, precisa entender essas palavras. Também os textos de Coríntios, que são mais complexos desse assunto, Filipenses capítulo 1, Lázaro também, a ressurreição capítulo 11, e agora chegamos a essa parábola. Então você vê que tanto a lição de domingo como de sábado trabalha esse contexto. É literal ou é simbólico? Para mim é apenas simbólico. Você vê que até o desenhozinho que traz, os dois estão conversando. Por quê? Porque há vários textos, a gente já viu até aqui que são 50 textos no Novo Testamento que fala sono em relação à morte. Então a gente acredita que a pessoa quando morre é como se ela estivesse dormindo e Deus vai despertar desse sono. E assim a gente precisa entender que é uma alegoria, é uma parábola, e assim um reforço literário que Jesus usou. Por quê? Porque muitos judeus não criam na ressurreição. E ali Jesus já estava preparando, falando a eles que em 3 dias ressuscitaria. Mas só que assim, ele começa a explicar porque não adiantaria ele ressuscitar e as pessoas não crer. Então ele estava explicando o contexto da ressurreição e ele também ressuscitou pessoas, para que assim as pessoas já vissem que ele tinha poder sobre a morte. Cristo, quando ressuscitou, ele aí então tomou essa chave, né? Como diz ali em Apocalipse capítulo 1, que ele tomou a chave da morte, mas ele já tinha mostrado ainda em vida que ele tinha poder sobre a morte. Quando ressuscitou a filha de Jairo e também quando ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então Jesus ali ao ressuscitar mostrou que ele já tinha poder sobre a morte. Mas aí depois ele faz a ressurreição de Lázaro em João capítulo 11, onde as outras duas, as pessoas tinham pouco tempo que havia falecido, mas Lázaro já tinha mais de 4 dias e o texto diz até que já fedia, né? E ali então Jesus ressuscitou, ele que moveu a pedra para que então Lázaro pudesse vir para fora. Alguns, ao ver isso, não viu como um sinal, até mesmo que planejaram a morte de Lázaro e do próprio Cristo, porque isso afetava as suas crenças. Então Jesus, ao ressuscitar, ao falar sobre essa parábola, era para que despertasse no povo o que iria acontecer. Primeiro, Jesus trabalha o aspecto de que o que a gente faz em vida tem repercussão para a nossa vida eterna. Então ele começa a ilustrar de que o rico fazia as coisas só para si, para o seu benefício, e o pobre estava ali sofrendo. E quando morreu, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. Então você percebe que o que a gente faz diferença. Lembre-se, a salvação é em Jesus, mas em estar em Jesus temos que praticar boas obras. Então a gente precisa demonstrar e trabalhar pela salvação de outros. E assim, o rico pediu para que Lázaro fosse falar a seus irmãos para que ele se preparasse. E ali Abraão respondeu: olha, se eles não ouvirem a Moisés e os profetas, do que vão adiantar? E o interessante é que Jesus ressuscitou a Lázaro, um Lázaro literal. E o que foi que aconteceu? As pessoas não creram. Então você percebe que não são os milagres que cativam as pessoas. Às vezes tem alguns que até dizem em nossos dias que Deus não tem operado mais milagres. Tem, queridos, operado milagres. O problema é que o povo não está crendo, mesmo vendo os milagres diariamente ocorrendo em sua vida. Alguns acham que a força vem de si mesmo, o conhecimento, o trabalho, e se esquece que tudo isso quem providencia para nós é quem? É Deus que supre as nossas necessidades. Então não adiantaria nada o Lázaro ir para seus irmãos, para o irmão do rico, se eles não crescem nos profetas. Os profetas já falavam como Cristo viria, que ele sofreria, como seria, e o que foi que aconteceu? Eles rejeitaram.
Eu tô aí assistindo aquela série The Choice e o interessante é que há uma cena, o terceiro episódio da primeira temporada, que Jesus está falando com as crianças e eles falam que estão esperando o Messias, o Cristo, que viria para combater de maneira ali civil, né? Ter essa guerra civil para libertar o povo dos romanos. E aí Jesus pergunta: onde é que está escrito isso nas profecias? Onde é que está escrito isso nos profetas? E ninguém falava sobre isso, mas falava sobre um Cristo que sofreria, viria montado não em um cavalo feroz, mas sobre uma jumentinha, e Jesus fez todos os sinais e o povo não percebeu. Será que a gente não está também desatento em nossos dias e não percebendo os sinais que Deus tem nos dado? Então, querido, precisamos estar atentos às verdades de Deus, compreender a promessa dele e fazer aquilo que o agrada, porque não adianta nada a gente não entender a palavra e a gente também achar que morreu vai direto para o céu ou para o inferno, porque significa que a gente não está levando em conta nem o que está nas Sagradas Escrituras. A gente precisa entender, como diz Eclesiastes 9:10, que quem morre não tem nenhum projeto, seus planos já terminaram. Não dá para quem morreu ficar questionando as coisas. Outra, e quando a pessoa morre, peraí, vai para o seio de Abraão, vai para o purgatório, vai direto para o céu. Então seria uma crença confusa ver isso como literal. Então eu creio, como Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses 4, né? Ele diz, olha, não estou explicando isso para que vocês não entrem em desespero como os demais, que não compreendem a verdade. E aí ele fala sobre aqueles que ressuscitarão para a vida, e a gente acredita que vai ter também, como Apocalipse mostra, capítulo 20, o milênio, onde os justos passarão 1000 anos no céu, e após esse milênio que terá a ressurreição dos ímpios para a destruição. E aí essa destruição, a Bíblia fala assim, ó, que o inferno é a segunda morte. E a gente precisa entender isso a cada dia, de que Deus está preparando um céu para aquele que crê e a confiar na ressurreição de Cristo e aceitá-la. Porque Paulo chega a dizer em Coríntios que se a gente tem a fé em Cristo somente para essa vida, nós somos de todos mais dignos de pena. E se Cristo não ressuscitou, a gente ainda está no pecado, ainda está perdido. Então, se ele ressuscitou, aí sim a nossa fé não é vã e tem o que? O alcance necessário para que a gente alcance a Cristo e ele assim nos liberte do pecado e nos salve. Então, queridos, a gente está estudando aí até terça-feira, é o que a lição traz aí de conteúdo, e na quarta a gente retorna com o vídeo até sexta-feira, tá bom? Deus os abençoe. Tchau, tchau. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, ó Pai, abençoe nossos amigos que estão estudando a lição conosco, que eles possam compreender, aceitar a Tua palavra e colocar em prática, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Não se esqueça de ver o nosso devocional, tá bom? Tchau, tchau, queridos.